Oi meninas, tudo bem com vocês? Que esse seja um tempo de amor e paz e que a presença do nosso Pai se manifeste de forma sobrenatural sobre a sua vida. Eu sou a Lila e esse é o podcast Fé e Flores, nessa segunda temporada com um tema muito especial. Volte a sonhar. Eu hoje tenho uma convidada super especial que, quando eu trouxe ela, eu trouxe para levantar em nós alguns questionamentos. Tipo, existe uma idade limite para se sonhar? Quais são os sonhos, os nossos sonhos estão sendo bem detalhados para Deus? Isso a gente tem que pensar. Essa pessoa é muito especial para mim. Ela foi um divisor de águas na minha vida. É uma pessoa que se manifestou, Deus manifestou o amor dele de uma forma muito especial na minha vida. Eu já tive em outras igrejas, em outras congregações, e passei por vários processos de dor mesmo, de frustrações, passei por processos de não acolhimento, talvez pela minha deformação de caráter, talvez por a forma como foi passado para mim as informações. Quando eu falo de transbordar o amor de Deus na minha vida, eu estou falando de liderança, né? Então, você, princesa, que está me assistindo, talvez você esteja afastada do Senhor, afastada da casa do Senhor, porque em algum momento alguém te feriu. Em algum momento você não foi acolhida, em algum momento você não foi escutada como deveria, em algum momento não tiveram tanta paciência com você, mas eu tenho uma boa notícia para você. No reino de Deus existem sim pessoas que amam, existem sim pessoas que transbordam. Às vezes a gente fica tão machucado com situações que acontecem dentro da igreja que a gente começa a dar foco só para o joio, né? Mas no reino de Deus existem pessoas maravilhosas, pessoas que estão dispostas, com o coração do pastor que pega a ovelha no colo, a ovelha ferida e vai tratar as feridas. E essa mulher abençoada fez isso comigo. Eu fui liderada na célula dela e acredito que uns 2 anos, ela ligava para mim todos os dias me perguntando como eu estava. Ela me acordava de madrugada para a gente orar. Quem me conhece sabe a minha dificuldade de acordar de madrugada. E ela me acordava, acorda guerreira! E eu, vamos orar. E nesse período em que ela, de forma totalmente incondicional, ela transbordou o amor de Deus. E foi um tempo de muita libertação e cura para mim. Ela é um referencial para mim. E ela sabe que sempre que eu puder, eu vou honrar a vida dela. Eu estou aqui com Naira Melo, minha querida Naira. Naira, se apresente, Naira, para as nossas princesas. Boa noite, meu nome é Naira Melo, eu tenho 63 anos, sou mãe, sou avó, né? Tenho 3 filhos, 6 netos, sou casada há 40 anos com Sidney Melo e acabamos de fazer nossa renovação de votos, agora no mês de março, nesses 40 anos de casada. E acima de tudo, eu sou uma serva do Senhor, que ama a Deus acima de todas as coisas. Naira sonhadora, Naira realizadora. Quantas coisas, né, Naira, você já sonhou? Mas quando a gente se conheceu, eu me lembro que eu fui para uma despedida de uma amiga da gente, em comum, e eu nem conhecia a dona da casa. E eu fui para um condomínio gigantesco, e essa minha amiga falou, eu tô indo embora, quem é que adota essa bênção? Eu tava vindo do mundo, tava toda ferida, toda bagunçada. E aí você falou, eu adoto. E aí eu nem sabia que aquela casa era sua, que era você que morava lá, tamanha a sua simplicidade. E uma vez você falou para mim, eu vou contar para você um dia o meu testemunho. Isso aqui é porque um dia eu sonhei. Deus me pediu que eu colocasse os detalhes desse lugar que eu moro hoje. Mas, Naira, antes de você chegar no seu sonho, né? Me fale como é que foi, conte pra gente, conte pras princesas, como é que foi
esse momento, como é que estava o seu cenário? Como era o seu cenário antes de você viver tudo isso? Antes de eu receber esse sonho, de eu começar a sonhar com a casa. Antes de você ter esse sonho, você viver, né, o sonho, como é que estava o seu cenário? Na verdade, como é que começou a sua caminhada com Deus? A minha caminhada com Deus começou na carismática, porque eu cresci na igreja católica, a minha família toda era católica, eu estudei em colégio de freiras a vida toda, depois fui para o colégio marista, então todos colégios católicos. E quando assim, eu desde pequena eu sempre tive uma fé muito grande em Deus, e eu sempre quis buscar Ele em algum lugar. E como eu era católica, e o movimento da carismática estava começando nesse tempo, eu tinha uma tia que frequentava a carismática, ela me levou para lá. E eu amei, porque lá foi o meu primeiro encontro com Deus, foi na carismática. Lá eu recebi uma cura, né? E eu me senti muito abraçada lá na carismática. Inclusive teve um dia que eu nunca vou esquecer, que as pessoas perguntaram assim para mim, a senhora que estava dirigindo a oração, né, ela falou assim, quem quer ver a face de Jesus? E eu lembro que eu, no meu coração, falei assim, de todo coração, né, com muita sinceridade, eu falei assim, eu quero ver a face de Jesus. E a partir daquele momento eu senti que eu estava conhecendo Jesus mais de perto. E foi lá que começou a minha caminhada, na carismática. Sim. A gente estava conversando, né, você compartilhou comigo que sempre houve esse sonho. Você tem vários sonhos, mas esse sonho me chamou bastante atenção. Que você sempre teve esse sonho de ter uma casa, mas assim, antes precisava haver uma restauração no seu lar. Isso. Como é que foi esse processo? Então, meu marido, ele era neto de pastor, né? Só que ele, desde a adolescência, que ele se desviou, né? Eu nem sabia, quando eu o conheci, que ele tinha esse conhecimento da palavra de Deus. Só que aí depois que a gente ficou junto, que a gente casou, né, a mãe dele orou por mim 11 anos e sempre falava de Deus para mim, a gente conversava muito sobre isso, né. Só que assim, chegou uma hora que Deus deu um ultimato para ele. Falou para ele assim, ou você vem, usou uma profeta para ele e falou assim para ele, ou você vem para os meus caminhos, ou então vou passar um vento na sua vida que não vai ficar nada de pé. E como é que era, nessa época que Deus falou isso, como é que era a vida de vocês? A vida da gente era bem tranquila, assim, em relação financeiramente, sim. A gente tinha uma vida bem confortável, né? Mas o meu casamento tinha muita coisa ainda para ser consertada, né? Porque uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor, ela se perde muito, totalmente. E meu marido, ele estava perdido no mundo, né? O mundo estava totalmente nele e a palavra do Senhor não chegava nem perto, né? Então a gente tinha uma vida confortável financeiramente, meus filhos já eram adolescentes, um já estava na universidade, o outro estava entrando na universidade, o meu filho do meio, e nessa época foi que quando a gente recebeu essa profecia. E logo depois... E como foi que ele recebeu a profecia? Ele ficou assim, bem assustado, mas eu acho que devido à misericórdia de Deus, que na vida dele há muitos anos se estendia, ele achou que não ia se cumprir, eu creio. Porque se ele tivesse a certeza disso, ele teria outra atitude, por né? outro caminho, mais rápido, né? Mais rápido, mas só que aí ele continuou do mesmo jeito que ele era, né? A vida dele, fazendo as coisas que não agradavam a Deus. E você na igreja, servindo, buscando, intercedendo pela vida dele. Sim, tanto que na hora que a profeta deu essa profecia para ele, entregou essa profecia para ele, ela olhou para mim e falou assim, e você para de clamar misericórdia pela vida dele, porque agora é entre eu e ele. Aí, né? Então era esse o cenário, né? E depois disso, o que é que aconteceu? Ele perdeu o emprego, ele ficou sem nada, e de uma vida confortável que a gente tinha, que não tinha dificuldade nenhuma, a gente ficou sem dinheiro nem para pegar um ônibus. Porque eu não trabalhava, né? Meus filhos eram adolescentes, eu não trabalhava, e a minha vida era só assim, cuidar da casa, dos meninos, levar para a escola, fazer as coisas em casa,
E tinha uma vida muito confortável, né? De carro, fazendo tudo. E de repente a gente não tinha mais nada. A gente não tinha nem mais como comer. Mas em tudo o Senhor nos supriu. Eu me lembro que você fala uma vez, comentou comigo, que Deus, ele supria tudo. Tudo para vocês. Eu costumava dizer que a gente vivia, no mínimo, um milagre por dia, nessa época. Porque se ele falou através de uma serva que ia passar um vento, ele se responsabilizaria, né, Naira? Isso. Para sustentar vocês, assim. Isso. Tratar ele, o Sidney, e ele sustentar vocês nessa fase, né, do tratamento mesmo. Isso, ele sustentou mesmo, em tudo. Foi muito difícil, mas assim, em nenhum momento eu me desesperei, porque eu tinha certeza que a gente estava naquele deserto porque ele era necessário, né? Tem os desertos que a gente entra porque a gente escolhe entrar, mas tem aqueles desertos que é o Senhor que nos coloca porque ele tem um plano. Né? Sim. Ele tem um propósito. Verdade. Né? Então a gente estava nesse deserto, era uma certeza que eu tinha. Às vezes os meninos perguntavam assim para mim, mãe, por que a gente está passando por isso? E eu falava, é necessário, mas vai valer a pena. E valeu muito a pena tudo que a gente passou. E aí Deus foi moendo ele, né? Passou por aquele processo de esmagamento. Isso. Até que ele se rendeu. Isso, porque precisava quebrar tudo que tinha que ser quebrado para poder ser reconstruído, né? Geralmente, viu, meninas, quem tem um temperamento forte, como essa pessoa que vos fala, tem um temperamento forte, como o esposo de Naira também, geralmente quem tem um temperamento forte não vai no conselho, não. Vai no moinho. Então, se Deus tem um propósito na sua vida, e se Deus já deu palavras para você, vá pelo conselho, vai logo, sabe? Porque Deus não vai perder você para ninguém. Deus não vai perder você para o mundo. Deus vai te caçar e Ele vai fazer tudo que for preciso para Ele te trazer para perto, mesmo que Ele precise passar um vento na sua vida. Eu já passei tanto vento, Jesus, eu já fui tão moída, né, Naira? Verdade. Então, vá pelo amor, vá pelo conselho, vá de boa, vá aos poucos, mas vá. Não espere passar pelo moinho, não. Viu, meninas, princesas de temperamento forte, as sanguíneas, coléricas, cuidado. Porque não é fácil não passar no deserto. Mesmo você tendo a certeza, né, que você está lá porque é necessário. Mas assim, você passa por muitas humilhações. Sim. O plano era com ele, mas era comigo também. Sim. Quando o Senhor vai fazer algo, vai cumprir algum propósito, uma pessoa que é um casamento, uma família, nunca um só é tratado. Mexe com a família inteira. Mexe com a família inteira. Sim. E eu sei que nesse deserto, não só ele foi tratado, mas eu também fui tratada, Sim. Meus filhos foram tratados, né? E aí a gente tem que entender, né? Ter a sensibilidade, ter a intimidade com Deus para entender qual é o plano dele. E outra coisa também que eu vejo, Naira, é que a gente tem que saber passar pelo deserto. Isso. Porque assim, se você entra no deserto, como o povo hebreu entrou no deserto para passar o quê? Acho que 11 dias e ficaram 40 anos por causa da reclamação, da murmuração, porque tudo reclamavam do maná, reclamavam disso, reclamavam daquilo. Então, era uma viagem mais curta, né? Então, a gente tem que saber até passar pelo deserto. É verdade. Porque tudo tem um propósito. Enquanto a gente não entender o propósito, se quebrantar, sabe? Acho que também tem muito a questão de se quebrantar, porque coração duro, Deus resiste, mas o contrito, Deus não resiste, né? É verdade. Então, é saber passar pelo deserto. Isso. Eu não sei se você lembra, mas no tempo que nós éramos da mesma célula, né? Eu sempre falava na célula que o tempo que você fica no deserto,
depende da forma que você se posiciona nele. Sim. Né? Se você se posicionar de uma forma que você vai mergulhar nas águas profundas do Espírito, deixar Deus lhe conduzir, descansar nele, mesmo olhando e não vendo nada, né? Porque quando você está no deserto, você olha assim, você fica desorientado. Não, e tem hora que você não vê nada. Como isso aqui vai dar certo? Como é que eu vou sair dessa situação? Mas se você souber verdadeiramente ter fé, que é o Senhor que está conduzindo tudo, e buscar nele, somente nele, descansando nele, ouvindo a voz dele para agir da forma que ele quer, você sai bem mais rápido do deserto. Sim, uma das coisas que eu aprendi nos desertos que eu passei foi a respeito da adoração, do louvor. Assim, isso. Na hora que estava mais apertando, que estava mais machucando, né, que eu estava mais aflita, eu decidi, né, tipo, ter essa postura é uma decisão. Não é fácil quando você coloca o que machuca a alma, né? Eu decidi adorar. Então, quanto mais a fornalha aumentava, mais eu estava louvando, agradecendo ao Senhor e passando pelos processos. E passando, e até chegar uma hora que parece que rompe, né? Tipo assim, você rompe aquela barreira, aquela camada, né? Você sai daquilo ali e também Deus, quando transborda, quando Deus faz, Ele faz de verdade. É verdade. A minha arma, a sua é adoração, a minha oração, né? Eu me derramo na oração. É a minha arma que eu uso mais. Eu amo louvor, eu louvo, escuto muito louvor, mas a minha arma é a oração. Então, até um dia desse eu estava falando, Satanás, quanto mais você investir contra a minha vida, mas eu vou orar. Já falei então eu isso. Acho melhor você ficar um pouquinho mais quieto. É melhor você desistir, porque eu vou continuar, né? Isso. Quanto mais eu tiver numa situação difícil, mais eu vou orar. Sim. Né? Porque é a minha arma. Exatamente. É oração. Ali eu escuto a voz do Senhor, né? Eu vejo, Ele se revela a mim, das estratégias, né? Porque orar não é só você chegar lá e pedir ao Senhor, não, é você se derramar diante dele, é você pedir para ele sondar seu coração, mostrar para você o que é que eu tenho que mudar. Primeiro você se olha lá para dentro e aí as coisas é como a gente aqui conversando, né? Você vai se abrindo para ele e ele começa a te mostrar as coisas. Isso. E as coisas começam a ficar mais fáceis, mais claras, né? E você começa a confiar, descansar. E essa é a minha arma, oração. Você estava falando aí, eu estava me lembrando, né? Que às vezes a gente, inclusive, falo para as meninas, né? Que estão nos ouvindo, nos assistindo, que a oração não precisa ser algo tão rebuscado, com palavras tão difíceis. A oração é um diálogo. Você vai conversar com Deus a respeito daquilo que está no seu coração. Ele já sabe o que está no seu coração, mas Ele gosta do timbre da sua voz. Então, é muito importante você ter o seu momento com Deus. Feche a porta do seu quarto. É isso que Jesus nos ensinou. Feche a porta do seu quarto e ora ao Pai em secreto, porque Ele lá no secreto, Ele vai te ouvir e vai te recompensar. Então, tem dia que eu oro, sei lá, deitada, tem dia que eu oro em pé, uma oração mais fervorosa, tem dia que eu converso mesmo, que eu choro, que eu conto minhas dores. Então, é muito importante que a gente aprenda a estabelecer, a desenvolver um diálogo com Deus. Às vezes eu faço cartinha, cada um tem um jeito de se comunicar. E em cada momento desse, Deus vai estar lá anotando tudo, como a gente conversou com Isabela semana passada. Tudo que a gente coloca diante de Deus, mesmo que a gente esqueça, Ele não esquece, está lá no registro dele, né, Naira? Com certeza. Naira, aí assim, me fale, como foi que você chegou no ponto de, o que aconteceu, né? Que Deus falou para você, o que você quer? Me dê os detalhes, como foi? Na verdade, assim, nesse meio desse turbilhão, desse deserto, a gente, quando veio morar aqui em Natal, porque nós morávamos em João Pessoa antes de vir para cá. E como a gente tinha feito muita mudança,
a gente não trouxe móveis nem nada, e aí meu marido alugou uma casa mobiliada quando a gente chegou aqui. E aí quando chegou nessa situação, a gente tinha que desocupar a casa. O rapaz ia vender a casa, o dono da casa, e ele viu que a gente disse que não tinha mais condições de ficar na casa, né, devido a meu marido estar desempregado, e a gente tinha que arranjar um canto para morar. E eu estava conversando com uma amiga na frente da casa dela, chegou outra amiga dela na frente, e ela falou assim, e sim, aí ele disse que a gente ia ser despejado da casa, porque a gente não tinha mais condições de pagar o aluguel. Deus. Então a gente estava assim para ser despejado dessa casa. E aí essa amiga dela chegou, quando a gente estava conversando, e falou bem feliz, falou, ai, acabei de ganhar minha casa. O marido dela tinha acabado de morrer de câncer. E naquela hora eu fiquei tão feliz por ela, porque ela tinha passado uma luta tão grande com o marido, e ela tinha ficado muito mexida com tudo que tinha acontecido, que não foi só a morte, foi o processo do câncer, tudo que ela passou. E eu fiquei verdadeiramente feliz quando ela falou, eu ganhei uma casa. E a gente brincou, conversou, e eu fui para casa, a pé. Quando eu estava andando, o Espírito Santo começou a me ministrar. E ele falou assim, devido à pureza do teu coração, você vai ver o que eu vou fazer com a sua casa. E aí eu fiquei assim, eu falei, eu acho que essa coisa da minha cabeça, né? Eu estou meio enlouquecendo, né? Mas aí eu orei e falei, Senhor, tu sabe da minha situação. Tu sabe, o que Deus quis falar para mim, que eu não tive inveja dela ter ganhado a casa. Sim. Eu fiquei feliz por ela ter ganhado a casa. E aí, eu andando, comecei a orar e falei, Senhor, está nas tuas mãos, tu sabe a nossa situação, né? Eu não tenho nem móveis para me mudar, porque a casa era mobiliada. Mas aí Deus fez um processo que, quando a gente foi se mudar, como a gente tinha uma preferência, né, da compra da casa, por já estar morando lá há alguns anos, se segurou essa casa por um mês, um corretor disse, olha, segure que eu vou arranjar um comprador e dou uma comissão. No fim, a comissão foi o quê? Todos os móveis da casa. Aí já foi um milagre de Deus, porque aí a gente já tinha móveis para a gente se mudar, arrumar um outro canto e se mudar. E eu já fiquei muito grata a Deus, né? Eu falei, ai, Senhor, muito obrigada, porque eu ganhei os móveis, agora eu tenho como eu me mudar, né? Não vou ficar sem nada. E aí o Senhor falou assim para mim, não, eu vou lhe dar uma casa. Aí como que eu vou ganhar uma casa? Como eu vou ter uma casa própria nessa situação, nesse contexto? O como. Né? Sempre o como, né? Às vezes a gente deixa de sonhar por causa desse como. Como é que vai acontecer? Sendo que Deus está entregando o sonho, né? Pois é. E aí Deus usou uma pessoa que era muito usada por Deus, e ela ligou para mim, falou, Naira, estava orando por você, e Deus mandou entregar isso para você, que você vai ganhar uma casa, e seu filho que vai lhe dar essa casa. Uau! E meus filhos, nessa época, ele ainda estava na universidade, não tinha, assim, condição nenhuma de sonhar com isso, de comprar uma casa para mim, né? Sim. E aí, na hora, eu não duvidei nem um pouquinho. Eu só falei assim, glória a Deus, porque se ele vai me dar uma casa, ele vai estar muito bem, né? Ele vai ter condições de me dar uma casa, e por certo também já vai ter uma casa dele, né? Para ele. Não, né? Sim. Pensei nisso, né? E aí, Deus falou assim para mim, comece a sonhar como é essa casa, como você quer essa casa. Aí, quando o Senhor falou, começa a sonhar, eu falei, é para sonhar? Então, vamos sonhar. Então, vamos sonhar do jeitinho que eu quero. Né? E nessa época, estava começando o condomínio de casa. Não era ainda uma coisa comum. Só quem morava em condomínio de casa era quem tinha muita condição. E aí eu falei, Senhor, eu quero uma casa no condomínio fechado, porque eu não gosto de apartamento, nunca gostei. E como as coisas estão ficando muito difíceis, eu quero ter um lugar seguro, e eu quero um lugar onde os meus netos vão poder, eu nem sonhava em ter neto ainda, mas eu já fiquei vendo lá na frente, né? Sim. E aí eu falei, eu quero um lugar onde os meus netos vão correr, vão brincar, e vão ficar seguros, eu não vou me preocupar. É assim que vai ser a minha casa. Para receber os amigos. Para receber os amigos. Eu já estava, né, na igreja, eu falei assim, quando tiver reunião, né, confraternização, eu quero que seja tudo lá em casa. Né? Fiquei sonhando mesmo, sonhando alto, sabe? E com a certeza de que ia acontecer. Foi assim que eu sonhei. Que maravilha. E aí, Naira,
Quanto tempo depois? Sonhou, sonhou. Colocou diante de Deus, colocou. Quanto tempo depois? Olha, foram vários anos depois. Tipo o quê? Uns 10, 15? Acho que foram uns 15 anos. Mas assim, enquanto isso não acontecia, o Senhor foi me suprindo em todas as coisas, né? A vida foi melhorando, as coisas foram acontecendo, O coração do Sidney foi... Sidney foi sendo trabalhado, se converteu, teve experiências tremendas com o Senhor. Hoje ele é um diácono na casa de Deus, né? Nós somos diáconos na casa, né? Servimos em vários ministérios. Temos uma vida assim que, se você olhar para trás, você fala, não consigo acreditar. Né? Não consigo acreditar que isso aconteceu, porque hoje verdadeiramente ele é um homem de Deus. Glória Um marido a Deus. maravilhoso, um pai ótimo, assim, um homem transformado pelo Senhor. E junto com ele, eu também, porque eu também precisei ser transformada em várias coisas para que ele chegasse aonde ele chegou. Porque também não adianta Deus começar a trabalhar no coração dele e a esposa só a graça dentro de casa, sem entender os processos que ele vai passando também, né? E assim, a gente... A questão do posicionamento diferente, né, da esposa. Isso, é assim, porque a gente costuma ter uma reação de quando a gente tem razão, né? Ah, mas é porque ele faz isso, eu faço isso. Ah, mas eu faço isso, porque olha como ele é, né? Mas não é isso que Deus quer da gente, né? Ele quer que a gente olhe em primeiro lugar para dentro de nós. O que eu, independente dele, eu nunca vi uma mulher ganhar um marido só falando, reclamando, né, brigando, exigindo, nunca vi, né? Mas eu já vi várias mulheres ganharem seus maridos para Deus com seu testemunho. Sim. Com seu testemunho de vida, É com seu bíblico, né, posicionamento. também isso. Isso é bíblico, né? Então, assim, Deus foi me moldando também, foi tirando de mim coisas que eu precisava tirar, né? Por mais que eu achasse que eu estava certa, né? Não, mas a gente está passando por isso, porque você fez isso, porque fez aquilo, não interessa. E como ele chegou até ali, será que eu não dei nenhum motivo? Será que eu não contribuí em nada para que ele chegasse a ser aquele homem que ele foi um dia, né? A minha reação, as minhas atitudes, né? Então o Senhor trabalhou não só nele, trabalhou em mim também, né? E é preciso, isso é preciso. Não existe essa coisa de achar que só um vai ser transformado, só um é culpado. Isso não existe. É importante se entender que a gente não pode também entrar no lugar de vitimismo, né? Tipo, isso. O que eu contribuí, o que eu deixei de fazer, que palavras eu falei. Então, é o que você falou, é a questão de sondar o coração para saber o que precisa ser ajustado também da sua parte, né? Isso. Então, e aí meu filho do meio, Felipe, ele passou no concurso da CHESF quando ele ainda estava na universidade no 3º ano. E ele sempre foi muito estudioso. E aí quando ele passou, o curso de engenharia mecânica eram 5 anos. E ele teve que fazer em 4. Porque se chamassem ele tinha que ter terminado o curso, né? E aí chamaram, ele terminou em 4 anos, logo depois que ele terminou, ele já foi chamado. Só que aí ele casou muito cedo e ele foi morar em Paulo Afonso, mas esse sonho estava ali, né? Aquela promessa estava ali. E Deus falou para mim que ia ser o meu filho. E ele sempre falava que ele queria comprar uma casa para mim, né? E ele Deus já tinha colocado o sonho no coração dele também, isso, né? No coração dele também. Eu sei que se os outros 2 pudessem, também fariam a mesma coisa. Claro. Mas na hora, o que Deus usou foi ele, porque foi o que primeiro conseguiu, né, ter uma estabilidade. E aí ele foi morar em Paulo Afonso e sempre falava sobre isso, de comprar uma casa, né? Até que um dia eu estava em casa, né? Ele estava morando em Paulo Afonso ainda, e ele falou: mãe, vamos ali pegar um negócio que eu vou levar para Paulo Afonso. Chamou eu e Sidney, e a gente foi com ele, né? E aí ele parou lá, entrou nesse condomínio que eu moro hoje, né? E quando chegou lá na área de lazer, você tem foto de lá? Temos, sim. Na área de lazer, ele parou lá e falou assim: desce aqui, mãe, vem conhecer onde você vai morar.
Eita, E aí, Deus. assim, foi um chororô só, né? Porque Até eu tô com vontade de chorar. chorava eu, chorava ele, Cid. O casal que ia vender a casa chorava muito, sabe? Eles falaram assim, eles estavam emocionados, né? Com todo aquele amor, com aquele cuidado dele com a gente. No fim, não deu certo essa casa que ele queria comprar, porque por questões de documentação da casa, né? Mesmo, Burocracia né? da casa. E aí ele falou, mas eu vou comprar uma casa para você lá. E aí ele No condomínio, no né? condomínio, Uhum. porque eu tinha gostado muito, sabe? Eu fiquei encantada com o condomínio. Eu falei assim, gente, eu vou morar aqui. Quem não fica, Naira? Pois é, eu falei, eu vou morar aqui maravilhoso nesse lugar. condomínio, né? E aí E aí você se lembrou do que você falou para Deus, quando Deus pediu que você entrasse em detalhes? Então, isso na hora imediata não, né? Naquele instante, assim, eu fiquei tão emocionada Ficou que eu em acho choque, né? que eu fiquei em choque, né? Só que aí depois que a gente, que ele comprou, aí ele comprou um terreno, né? Comprou esse terreno e deixou lá. Só que aí teve que esperar mais uns anos, porque aí apareceu um apartamento para ele, lá onde ele morava, e ele comprou, porque ele nem tinha casa quando ele já pensou em comprar uma casa para mim, né? E aí ele comprou esse terreno. Eita, Deus. Lá. Honra teu pai e tua mãe, que é o Isso. primeiro mandamento com promessa. Exatamente. Glória a Deus. E aí ficamos esperando um tempo, já que ele comprou esse apartamento, né? O terreno ficou comprado e ficamos esperando um tempo. Mas nessa época que ele comprou o terreno, nós já começamos a usufruir do condomínio, né? Porque você compra, tem um terreno, você paga o condomínio e você pode usar a área de lazer. E aí eu acho até que quando você foi lá, a casa ainda não estava construída. Não, já estava. Já estava? Aham, já estava. Mas antes disso, eu já ia para lá, fazia comunhão lá, já encontrava com o pessoal lá, aproveitava só um a área. Naira. Anthony, solta aí as fotos para a gente mostrar para as princesas como é que Deus faz. Isso. Essa é a casa, né? Acho que a outra foto, a foto 1. Esses meus netos. Nossa, aquilo ali é uma comunhão. Olha aí, nossa, né? Aí é construindo a casa. Aí começaram a construir. Isso. Sidney, nessa comunhão, foi lá na churrasqueira, foi né? aniversário de Sidney. Gente, espera um pouquinho aí, Anthony, volta aí, por favor. Não, a outra. É a da piscina, que ela tá com a netinha, e com o netinho. Pronto. Gente, olha isso, que delícia. Ela nem tinha esses netos ainda. Ela nem tinha esses netos e ela sonhou com isso. E você achando que está demorando seu sonho. Isso. Tudo é no tempo, tudo é no propósito. Olha que coisa linda. Passa aí, Anthony, por favor. Olha isso, que coisa linda. Com o pessoal da célula, na comunhão. Tem uma foto, não sei se você pegou, que eu coloquei, que tinha a gente na piscina, numa comunhão que a gente fez. Tem uma lá, foto aí. né? Que a gente estava na piscina. Essa Olha aí, ó. Olha aí, minhas princesas. Lili tá aqui, minha sobrinha. A gente aí curtindo. Eu me lembro demais desse dia, a gente conversando, falando das coisas do Senhor. Luciana, Paula, Ravi, Rivane. Nossa, Abraão, que saudade desse tempo. Foi um tempo de muito... Pronto, nessa época aí, Naira, acorda guerreira. Era nessa época, né? Que bom, Naira. E aí, tudo aconteceu, o Senhor te presenteou com essa casa, nesse condomínio, do jeito que você sonhou. Talvez, acho que até mais um pouco, né, Muito Naira? mais. Quando começou a construção da casa, que ele falou, não, vou comprar um terreno, vou falar para a construtora, né, contratar uma construtora para fazer a casa, que a gente começou aí, como essa foto que tem, que estava construindo. Primeiro que eu falei assim para o Senhor, Senhor, eu queria que as pessoas que fossem construir a minha casa fossem mãos abençoadas por Ti. E aí, nesse dia que a gente chegou aí para ver como é que estava a construção, a gente pegou o pessoal lá tudo louvando, trabalhando e louvando. Oh, Deus. Então, eu já glorifiquei a Deus. Falei, ai, Senhor, agora, que maravilha, né? Tudo abençoado. Tudo abençoado, né? E aí, eu comecei a lembrar da promessa do Senhor e da minha ousadia de sonhar. De como eu fui ousada no meu sonho.
E como mesmo sendo ousado, o Senhor ainda estava me dando muito mais do que eu tinha sonhado. Sim. Porque eu não imaginava tanto assim. Essas fotos não dá para ver tudo, porque essa área de lazer aí é uma área enorme, gigantesca. tem tudo. Tem um vídeo, Anthony? Aí você consegue rodar o vídeo? Tá, a gente passa depois o vídeo. É maravilhoso. É maravilhoso lá a sua casa. E eu fico muito, muito feliz, assim, de poder acompanhar a sua história. E ainda tem mais esse sonho que faz um tempinho que você não vai lá em casa. Ai. Mas eu não sei se você lembra que eu falava assim, a casa aqui é maravilhosa, mas não tem nada, porque não tinha armário, né? Não tinha armário de cozinha, não tinha armário, faltava muita coisa. E aí, nesse último tempo, o Senhor me abençoou com tudo isso. Já coloquei armário na casa toda, já coloquei uma parede artificial de plantas, sabe? Não, me lembro que você dizia assim, poxa, Senhor, não tem uma cortina aqui nessa sala. Tá todo cheio de cortina. Aí, Deus é maravilhoso. Todos os detalhes que eu sonhei, cortinas, ar-condicionado, armários, meu quarto tá lindo, foi reformado. Então, assim, até o que eu já tinha esquecido, o que eu tinha sonhado, que eu falei no começo, eu já tinha até... Porque para mim já estava tão bom estar ali, nem estava mais fazendo questão, mas o Senhor, a gente esquece, mas Ele não esquece do que a gente sonha, não. Sim. E aí Ele realiza, se você acreditar. Naira, diante de tudo isso, né, que você falou aqui, diante da sua ousadia... Primeiro, Deus, ele falou para você, sonhe, eu vou lhe dar uma casa, mas me diga como é que você quer. Detalhes, ele queria detalhes. Diga os detalhes. E diante de tudo isso que você viveu, que a gente conversou aqui hoje, eu tenho certeza que existem mulheres aqui que têm sonhos enterrados, tem sonhos engavetados, tem sonhos que até foram esquecidos, porque às vezes a gente passa por tanta frustração com relação aos sonhos, que chega uma hora que a gente faz o melhor, deixa pra lá. Sendo que Deus não deixa pra lá, né? Isso. Pode demorar, mas Deus, Ele vela com a sua palavra para cumprir. Então, qual é o recado que você quer deixar para essas mulheres que estão desse jeito, assim, com um sonho engavetado, tipo, receberam uma palavra, Deus falou que ia fazer algo especial, Deus falou que ia restaurar um casamento, Deus falou que ia dar uma casa, dar uma profissão. Qual é o recado que você quer deixar para essas mulheres? O que eu queria dizer é que tem desertos que é necessário a gente passar, né? E é muito lucrativo passar por esses desertos quando é o Senhor que nos coloca lá. E o que eu queria deixar de recado para vocês é que não é por você estar no deserto que você tem que deixar de sonhar. Mesmo quando você está passando no processo, quando você ainda está no deserto, não deixa de sonhar. Só confia, não fica olhando e pensando como é que vai ser, como é que isso vai se realizar, isso é impossível não, porque quando o Senhor promete, Ele cumpre. E mais um detalhe também que eu queria dizer para vocês, não se acostume a ficar no deserto, porque vai chegar uma hora que você vai ter que se posicionar e dizer, chega, já passou, deu tempo e está na hora de eu sair desse deserto. E aí você tem que começar a decretar e a profetizar, está chegando minha bênção, já passou esse tempo e confiar. É isso que eu queria dizer para vocês. Pois é, meninas, depois de uma rajada dessas, né, tipo assim, eu fico super emocionada, porque eu acompanhei só um pouquinho do que Naira viveu, assim, e esse é o recado, meninas, para esse tempo. Volte a sonhar, tá? Se Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir. Comece a se lembrar, traga à memória aquilo que dá esperança. É muito importante isso, esse é o desejo do coração do Pai. Ele está assim, louco para realizar os seus sonhos. E eu quero agradecer demais a Naira.
Naira, eu amo demais a vida de Naira. Naira é um divisor de águas, realmente, como eu já falei aqui. Eu me lembro que quando eu saí da célula dela, a gente sofreu bastante, né? Nós duas. Foi. Mas eu falei para ela que em um outro momento nós estaríamos assim, de mãos dadas, caminhando em prol do reino. E eu acredito que esse podcast é um desses momentos que nós estamos aqui caminhando e juntas. Ela cuidou de mim, foi feito um bebezinho na UTI, neonatal, e hoje eu estou aqui. Passei por vários processos também, todas nós passamos, todas nós. E parte disso, boa parte disso foi a Naira que Deus usou para restaurar a minha vida, viu? Muito obrigada, Naira, por estar aqui. Te amo, você sabe disso. Eu honro sua vida, porque você é especial para mim. Muito feliz de você ter me convidado. Eu queria dizer só uma coisinha para você. Dia desse eu estava orando e o Senhor falou assim para mim, que quando Ele sopra a essência na nossa vida, Ele exala um perfume, que cada uma de nós, cada uma tem um perfume que é só nosso. Cada uma de nós temos um cheiro. E Satanás passa a vida inteira querendo contaminar o nosso cheiro. Mas aí, quando a gente se deixa levar nos processos do Senhor, Ele restaura esse perfume. E eu quero dizer para você, deixa Deus restaurar teu perfume por completo. Porque você tem um cheiro maravilhoso para exalar onde você passar. Ai, meninas, é isso, tá? Aqui é só unção, presença de Deus que está muito forte aqui. E o desejo do nosso coração é que você possa ser atingido por essa atmosfera, por essa atmosfera de amor, de unção, de restauração. Eu quero agradecer ao meu irmão querido, Cláudio Siqueira, apóstolo Cláudio, que está no Chile, já vai para a Argentina e está levando o podcast para o Chile, para a Argentina. E ele já está antecipando um projeto que a gente tem de estar legendando em espanhol o podcast para estar alcançando mais mulheres. Quero agradecer a Asa Design, que está fazendo toda a produção, cobertura, redes sociais. Heloísa e Annalise, minhas filhas, minha herança, que estão aqui comigo para me ajudar a tocar aqui, juntamente com o Espírito Santo. E é isso, meninas. Um beijo para minha PC. E Anne Cavalcante, o @ vai estar aqui na telinha. E eu queria agradecer a você, princesa, que está aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua atenção até aqui. Obrigada pelo carinho, pelas palavras de amor, pelas palavras de incentivo. Muito obrigada. E como eu sempre falo, e hoje já foi falado de novo, volte a sonhar. Não importa o como, deixa que o como Deus sabe como fazer. Viu? Deus abençoe o seu dia, sua noite, que seja um tempo de paz. Se você acha que faz sentido tudo aquilo que nós conversamos aqui, manda esse link para outra princesa que precisa voltar a sonhar, ok? Um beijo, princesas, e até mais.